Proposta de Lula para a saúde indígena tem apoio dos governos Biden e Maduro. Vamos ler aqui a reportagem do Jamil. A proposta do governo de Luiz Inácio Lula da Silva de criar um plano global de saúde indígena na OMS, Organização Mundial da Saúde, ganha o respaldo de diversos países das Américas, incluindo o apoio de governos como o de Joe Biden e de Nicolás Maduro. Numa reunião fechada nesta quarta-feira em Genebra, representantes do Itamaraty e do Ministério da Saúde apresentaram às demais delegações estrangeiras o rascunho do que seria a estratégia. Hoje o planeta conta com mais de 400 milhões de indígenas em todos os continentes. Gente, deixa eu fazer um pedido aqui para vocês. A audiência hoje está bem melhor que ontem, mas só estamos com R$10 de superchats. Estão faltando R$40 de superchats para a meta. Contribuam, engajem-se. Muito importante. Ajudem a Folha Democrata a continuar existindo. Isso aqui é muito importante, gente. Estou mandando aqui para vocês, para a gente ficar por dentro de tudo o que está rolando. Hoje o planeta conta com mais de 400 milhões de indígenas e em todos os continentes. A iniciativa brasileira está sendo interpretada como uma reação das autoridades em Brasília diante das imagens que rodaram o mundo com membros do povo Yanomami em condições deploráveis e a fome disseminada. De acordo com fontes do governo, pelo menos 13 países já sinalizaram apoio. O que chamou a atenção das delegações estrangeiras é que a ideia foi bem recebida tanto por Washington quanto por Caracas, dois governos que vivem atritos e uma ruptura diplomática. Também apoiaram o projeto os seguintes países: Canadá, Peru, México, Guatemala, Equador, Colômbia, Paraguai, Argentina, República Dominicana, Guiana e Haiti. São praticamente aí 11 países. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 países. Além de Venezuela e Estados Unidos, ou seja, 13. Uma das ideias é que o projeto passe a ser de toda a América, dando maior força para a negociação de um texto final. A meta é que a iniciativa seja aprovada em maio por ministros da saúde de todo o mundo. O UOL revelou no início da semana que o governo havia proposto uma resolução na OMS nesse sentido. Numa reviravolta importante da postura do Brasil, o atual governo não quer omitir ou minimizar a crise humanitária que assola o povo Yanomami, mas usar a situação para reposicionar o Brasil de uma nova maneira nos cenários internacionais. Desta vez como protagonista do debate. Para diplomatas brasileiros, se o Brasil ficou marcado como uma postura defensiva durante os últimos 4 anos, o novo governo quer marcar a sua volta ao debate internacional de uma nova forma. O secretário de Ciência do ministro da Saúde, Carlos Gadelha, insistiu que a situação do povo Yanomami é um relato de perversidade da exclusão e trata-se do espelho que revela a tragédia de um governo que desconsidera a população, insistiu ele. A resolução sob negociação vai instruir a OMS a adotar as seguintes medidas: desenvolver um plano global para a saúde dos povos indígenas, em consulta com os Estados-membros, fornecer apoio técnico para o desenvolvimento de planos nacionais com estratégias específicas orientadas para territórios e comunidades indígenas, proteção e melhoria da saúde dos povos indígenas, incentivar a pesquisa sobre saúde dos povos indígenas, incorporar uma abordagem intercultural no desenvolvimento de políticas públicas, reforçar os sistemas de saúde tradicionais dos povos indígenas, promover mecanismos de consulta aos povos indígenas antes da tomada de decisões sobre questões que os afetam. Raio-X. Segundo Gadelha, o raio-X da saúde dos povos tradicionais mostra uma importante defasagem em relação à média da população mundial. Diabetes. Segundo a ONU, mais de 50% dos indígenas acima de 35 anos têm diabetes tipo 2 e em algumas comunidades a situação atingiu proporções epidêmicas. Expectativa de vida. Ainda segundo os dados da ONU, a expectativa de vida de um indígena pode ser até 20 anos mais baixa do que a média dos países que ele se encontra. A diferença é de 13 anos na Guatemala, 10 anos no Panamá, 6 anos no México, 20 anos no Nepal e Austrália e 17 no Canadá e 11 anos na Nova Zelândia. Mortalidade infantil. No levantamento publicado pela ONU ainda em 2014, os dados apontavam que a mortalidade infantil entre indígenas era 60% as taxas das crianças não indígenas. No Panamá, a chance de uma criança indígena morrer era 3 vezes maior do que os menores não indígenas.
Tuberculose. Os dados ainda revelam que a tuberculose afeta de forma desproporcional os indígenas. No povo guarani, na Bolívia, a taxa era 5 vezes maior do que a média da população local. No Canadá, a população indígena representa apenas 4,3% dos canadenses, mas somam 19% dos casos de tuberculose. Na Groenlândia, a taxa da doença entre os Kaalit no Nat é 45 vezes a média dos dinamarqueses. Então, é muito importante esses estudos detalhados da ONU para a gente entender a situação dos povos originários e para justamente a gente fazer bem o nosso trabalho jornalístico aqui, que diferente de teóricos da conspiração que inclusive chegam na esquerda, essas ONGs, gente, elas são necessárias para a sobrevivência dos povos originários e acusam a gente de ser vassalo de ser vassalo desse tipo de coisa.